Boa noite, aqui estamos, como de costume, no Toque do Dia. Nesta quinta-feira, temos o privilégio de receber hoje a Naí Torrezan Campos, ela ali do Monte Sião, evangelista por natureza. Hoje ela vai participar com uma palavra que Deus tem dado no seu coração para transmitir, né? Aqui é o Toque do Dia, para ficar nessa página Toque do Dia, ficar gravado e as pessoas podem ouvir no momento que o Senhor tem preparado para cada um, ouvir a palavra de Deus. Esse é o nosso propósito. Então vamos chamar a Naí e assim ela vai dar o recado que Deus tem dado para ela. Por favor, Naí, chega até aqui. Olá, amados. Boa noite. Bom estar aqui mais uma vez. Feliz em poder compartilhar a palavra, né? Aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E o tema que eu tenho escolhido para compartilhar com os irmãos nesta noite é justamente a respeito dos escolhidos. Aqueles que são escolhidos de Deus. E nosso texto está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. O apóstolo Paulo, ele diz assim: Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que não é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Então, com essa palavra, eu gostaria de te chamar para uma reflexão nesta noite, uma pergunta para o seu coração. Como você está se sentindo nessa noite? Você se sente como um escolhido ou você está se sentindo esquecido? Você está se sentindo como aquele que foi chamado a participar da palavra de Deus? Ou o seu espírito, a sua alma está entristecido e você tem se sentido um esquecido? Ou quiçá um fraco, né? Como diz o texto aqui. Paulo diz que Deus escolhe os fracos. Deus escolhe aqueles que não têm sabedoria, com pouca sabedoria. Deus escolhe aqueles que não são poderosos. Isso não quer dizer que Deus está abrindo cotas, né, para negros ou para deficientes. Não se trata disso. É muito mais profundo que isso. É muito mais importante que isso. Deus tem uma visão diferente da nossa. Deus escolhe as pessoas de uma forma diferente da que nós escolhemos. Deus tem uma visão diferente daquela que nós temos. Ele enxerga valor, ele enxerga propósito, ele enxerga benefício em todas as pessoas. E quando ele olha para você, ele não vê um amontoado de problemas, mas ele vê perspectivas de um bom futuro, de coisas boas, de prosperidade, de multiplicação, de vida com alegria, de abundância. Esse é o nosso Deus.
Deus, ele enxerga valor em todas as pessoas. Quando Deus vai escolher alguém, ele observa não as características físicas dessa pessoa, mas Deus vai olhar para o coração. Lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, nós encontramos Samuel indo à casa de Jessé, amando de Deus, para ungir um rei. E Deus então instrui o seu profeta. E a instrução que Deus dá para ele é: Samuel, não olhe para a aparência. Jessé tinha muitos filhos. E aqueles jovens, muitos eram já do exército de Israel. Então aqueles jovens são colocados na presença de Samuel, e Samuel começa a olhar a estatura, né, a altura daqueles homens, a força que eles tinham para a guerra. E Deus fala: não, Samuel, não olhe a aparência desses homens, olhe para o coração. E ele explica, ele diz: o homem, ele escolhe olhando o exterior, olhando a aparência, a forma física, mas eu escolho olhando o coração. A Bíblia também diz que o nosso coração que sai é enganoso. Quando nós confiamos naquilo que o nosso coração nos diz, nós podemos nos enganar. Mas a mesma Bíblia também nos diz que nós podemos pedir ao Senhor que sonde nosso coração. E Deus escolheu Davi naquela ocasião justamente por isso. Porque Davi constantemente orava a Deus esse pedido: Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho da justiça. Essa era a oração de Davi. Deus não se engana quando ele olha para o seu coração. Deus não se engana com as coisas que estão dentro do seu coração. Antes, ele vê com clareza os seus sentimentos. Então, eu gostaria que você ficasse nesse pensamento de que Deus escolhe as pessoas olhando o seu coração. E nós vamos lá para o livro de Gênesis, na história de uma mulher que foi muito importante para a história de Israel, para a história do povo de Deus, mas também foi muito importante para a humanidade, que você vai poder compreender. Eu estou falando de Lia, a primeira esposa de Jacó. A história dela está em Gênesis capítulo 29, a partir do verso 16, diz assim: Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Quem que Jacó escolheu? Jacó escolheu Raquel, não é? Está claro nesse texto. O seu tio tinha 2 filhas, suas 2 primas, e quando ele chega nessa casa e ele se depara com essas moças, ele se apaixona pela caçula, chamada Raquel. E a Bíblia explica que Lia, ela tinha olhos meigos. É interessante, se for no original, ali não se sabe explicar bem o que o autor quis dizer com olhos meigos. Talvez eram olhos pequenos, ou olhos claros, ou talvez ela fosse até mesmo estrábica. Para não escrever que ela não era bonita ou que era feia, o autor então preferiu colocar que ela tinha olhos meigos. Então Lia não tinha a aparência que Raquel tinha. Não era bonita tanto quanto a sua irmã. E por isso, quando Jacó chegou ali, ele escolheu. Quem foi a escolhida? Foi Raquel, a bela Raquel. A mulher de olhos grandes, né? De sorriso largo, de boa aparência. Ele diz: por ela eu vou trabalhar 7 anos. E diz que ele trabalhou aqueles 7 anos e não se cansou, porque pareciam poucos dias. Tanto ele aguardava
aquele tempo do seu casamento. Mas para aqueles que conhecem a história, aqueles que já leram Gênesis aqui, sabe que não foi tão fácil assim, né? Ele foi enganado pelo seu tio. E na noite do seu casamento, em vez de se casar com Raquel, Labão o obrigou a se casar com Lia. O enganou e o entregou Lia como esposa. E disse para ele: cumpre os votos do casamento. Fica uma semana com ela e depois eu vou te dar a mais nova. Porque aqui na minha terra não se faz assim, casar a caçula antes da mais velha. Na verdade, a história de Lia nos mostra que ela possuía relacionamentos que eram problemáticos, relacionamentos difíceis. Lia, ela tinha um pai que era, no mínimo, imprudente. Pensa num homem que entrega a sua filha para se casar com um homem que não a ama, que não a desejava como esposa e que tinha deixado claro isso para o seu sogro. Labão, o pai de Lia, era um homem idólatra, um homem focado nas coisas materiais, que visava lucro, que visava dinheiro, interessado nessas coisas. E eu creio que pior que isso, como Labão olhava para sua filha, como esse pai via a sua filha. Ele pensava: com essa pequenez que ela tem, pequenininha desse jeito, franzina desse jeito, feinha desse jeito, ela não vai se casar. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou intervir aqui, porque da forma como ela é, com essas características físicas, jamais ela será escolhida. Então, por isso ele toma essa atitude. Pensa num pai imprudente. O nosso relacionamento com o nosso pai talvez seja o principal dos nossos relacionamentos, aquele que nos gerou, aquele que deu nosso nome, aquele que deu para nós a nossa identidade. Esse pai tinha pensamentos pequenos com respeito à sua filha. Tinha pensamentos ruins. Ela vai ficar encalhada, ela não vai casar, ela vai ficar uma eterna solteirona. E eu creio que o pensamento pior, eu vou ter que sustentar essa menina até ela envelhecer. Como é o seu relacionamento com o seu pai? O que o seu pai diz a seu respeito? O que o seu pai afirmou a seu respeito? Pode ser que o seu pai foi imprudente como Labão e fez algumas afirmações que não tem nada a ver com o seu caráter. Pode ser que ele foi equivocado naquilo que ele afirmou a seu respeito. Veja o caso de Lia, o que aconteceu aqui. O que eu vejo aqui é que ela foi empurrada por um casamento onde ela sabia que não seria amada. O segundo relacionamento na vida dessa jovem é o seu esposo, o próprio Jacó. E estava claro, era nítido, era do conhecimento de todas as pessoas que ele não a amava e que ele não a desejava como esposa. Mas o casamento teve que acontecer. No mesmo capítulo 29, diz que eles se casaram e ela então teve filhos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho e lhe deu o nome de Rubem, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente meu marido me amará. Verso 33 diz: Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este. Então, como ela se descreve aqui, durante esse período de maternidade, de gestação, de nascimento dos seus filhos? Eu fico imaginando que se passaram aqui, no mínimo 5 anos. Estou tomando como
medida o tempo das minhas gravidezes. Eu, em 5 anos, tive 3 filhos. Aqui foram, no mínimo, 5 anos de casamento infeliz, onde Deus viu que ela era o quê? Desprezada. Onde o Senhor viu que ela era o quê? Infeliz dentro daquele casamento. E diz que então o Senhor lhe deu filhos. Ela se casou com alguém que não amava, um marido que não tinha afeto por ela, que amava a sua irmã. O terceiro nível de relacionamento que nós encontramos nessa história é o da sua irmã Raquel. Raquel era a irmã infeliz e elas se tornam rivais a partir desse casamento. A partir desse casamento das duas irmãs com Jacó, elas se tornam então rivais. Por quê? Porque uma tinha o que a outra desejava. Presta atenção. Lá no capítulo 30, verso 1, diz que quando Raquel viu que Lia tinha filhos, então ela teve inveja da sua irmã. Você percebe que Raquel desejava os filhos que Lia tinha. E Lia desejava o amor de Jacó, que Raquel tinha. Ambas eram insatisfeitas. Ambas queriam o que a outra tinha. E eu vejo na figura dessas duas irmãs, dessas duas mulheres, toda uma raça humana insatisfeita e infeliz, buscando coisas que talvez nunca vai encontrar. Fixando sua busca em coisas que os outros têm. Você pode ver isso? A irmã infeliz. Raquel dizia: para mim, o importante é ter filhos. E Lia dizia: para mim, o importante é ter o amor de Jacó. Não podemos nos frustrar buscando coisas que nunca vamos alcançar. Presta atenção no nome dos filhos. Rubem, ela disse, quando nasceu Rubem, ela disse: olha, é um menino. O nascimento do menino era muito festejado nesse tempo. Era muito importante um homem ter o seu primeiro filho, um filho homem. E aquele era o primogênito de Jacó. Ele diz que era o fruto da sua força. E ela diz, então, agora que ele viu que eu dei para ele um filho, ele vai se voltar para mim e ele vai me amar. E quando nasce Simeão, ela diz a mesma coisa. Com esse filho, ele vai agora olhar para mim. E quando nasce Levi, o terceiro filho, ela diz, agora ele vai se apaixonar por mim. Existia uma expectativa no coração de Lia, uma busca pelo amor que nunca aconteceu. Você vai olhar a Bíblia e não existe nenhum registro na Bíblia de que Jacó amou Lia. Em nenhum lugar das Escrituras você vai encontrar que ele amou a sua esposa. Mas existem inúmeras descrições que Deus escolheu Lia. E por que escolheu? Presta atenção no nascimento do quarto filho. O seu quarto filho chamou-se Judá. Diz assim: engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome Judá, que significa louvor, e então parou de ter filhos. Alguma coisa mudou no coração dessa mulher. Alguma coisa mudou nos desejos, nas buscas da vida dela. Talvez aqueles primeiros anos de infelicidade foram apagados na época que ela se engravidou na quarta vez. E quando ela vê aquela criança e é ainda o quarto menino, ela diz: eu vou louvar a Deus. Deus é bom para mim. Deus me escolheu. Deus me deu 4 filhos homens.
e eu vou ficar em pé e eu vou louvar ao Senhor. Brotou no coração de Lia naquele dia um desejo pelo Senhor. Então era como se ela dissesse assim: eu não quero saber o que o meu pai está dizendo a meu respeito, nem o que Jacó está sentindo por mim, e nem as alfinetadas de ciúme da minha irmã. Eu tenho 4 filhos dados por Deus e eu vou louvar ao Senhor. Você percebe uma mudança no coração dessa mulher? Você percebe uma transformação na busca dessa vida? Ela deixou, de se preocupar com aquilo que ela não tinha. Ela deixou de sofrer por aquilo que ela não tinha e passou a enxergar as bênçãos que ela tinha recebido de Deus. O coração de Lia estava mudado. Ah, Deus não despreza um coração. Deus não despreza um coração que quer amá-lo, que está buscando por Ele, que quer adorar a Deus. Deus então se volta para aquele menino e Ele diz: ali está o homem que vai estar lá no livro de Mateus, na genealogia de Jesus. Isso mesmo. Judá foi o pai da família de Jesus. Foi através da tribo de Judá que Jesus nasceu. Foi o escolhido de Deus para gerar a Jesus Cristo, o Messias, o prometido, o Salvador. Quando Deus ouviu o nome que Lia escolheu para o seu filho, um nome que significava louvor, Deus então se agrada dessa mulher e escolhe esse seu filho para ser o autor da salvação da humanidade, aquele que ia participar dessa genealogia santa, dessa genealogia divina, que nós vamos encontrar ali em Mateus. Quando ela gerou Judá, ela gerou o propósito de Deus para a humanidade. Ali estava se completando mais um passo, mais uma vida, que caminhava para aquele propósito final da chegada do Messias até a terra. Essa mulher, talvez não tão bonita, talvez que não seria mesmo escolhida por um homem, mas que foi escolhida por Deus e foi amada pelo Senhor, que o Senhor a escolheu para ser a mãe que gerou a tribo de Judá. Depois de Judá, é interessante que ela ainda tem mais 2 filhos. E nesses outros 2 filhos, ela coloca nomes muito sugestivos. O próximo filho é Isacar e depois Zebulon. Isacar significa Deus me recompensou. E Zebulon significa honra, ou seja, eu me sinto honrada por Deus. Eu me sinto privilegiada, eu me sinto honrada por Deus. E a partir então desses nascimentos, a vida dessa mulher é transformada. Pense nessa noite. Talvez você não foi o escolhido para promoção lá no seu emprego. Talvez você não foi a jovem escolhida por aquele rapaz bonito que passou na rua. Mas o Senhor tem olhos para aqueles cujo coração estão buscando por Ele. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor em primeiro lugar. Que o seu coração esteja voltado em buscar ao Senhor. Porque o Senhor escolhe aqueles que aos nossos olhos nós jamais escolheríamos. Aquele que a nossa sociedade jamais daria crédito. Mas a esses, Paulo diz, esses que são fracos, que talvez não sejam tão sábios, Deus escolhe. Deus te escolheu. Deus quer que você participe da família dele.
Quando Deus está escolhendo os homens, Ele olha para os seus corações e Ele escolhe para participarem da família dele. Você foi escolhido para participar da família de Deus, para se tornar filho de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que recebem a Jesus, aqueles que buscam por Ele, a eles deu-lhes o nome de filhos de Deus, os constituiu como filhos pertencentes à família do Senhor. Que essa verdade possa encher o seu coração nessa noite. Se você tem se sentido muito pequeno, muito fraco, talvez sem chances dentro de uma sociedade que só consegue ver aquilo que é exterior, eu quero te trazer a esperança de que o Senhor te escolheu, que o Senhor deseja você, a sua família, para fazer parte da família dele. Amém? Deus abençoe a sua noite. Graças a Deus pela palavra, e realmente o Senhor quer que os nossos corações sejam mudados. E quando nós aproximamos dele nesse relacionamento, nós vamos dar o real valor às coisas verdadeiras, né? As coisas que realmente têm importância. E Lia levou um tempo, mas descobriu, né? Com seu quarto filho, ela descobriu que o valor estava em Deus, esse relacionamento, o foco dela, o branco dela, né, o alvo era Deus, né, estar dentro da vontade de Deus, em comunhão com Deus, e os valores reais desse tempo que vivemos é realmente buscar em primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Leva tempo para nós descobrirmos, e realmente temos que caminhar muitas vezes por esse caminho meio longo, mas podemos chegar aí e dar o valor real nesse relacionamento com Cristo, através de Jesus Cristo e ao reino de Deus, tá bom? Queremos agradecer por Naí, por essa palavra aqui dada essa noite, que possa ficar gravada e vocês possam também estar compartilhando, né, esse próprio vídeo para mais pessoas ouvirem o toque do dia. Assim agradecemos por Naí, pela palavra dada essa noite. Deus abençoe, e terminamos aqui com o toque do dia. Até a próxima quinta-feira.